Amém, queridos. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Bom, queridos, nós vamos passar o momento da palavra do Senhor. Hoje é o último dia da nossa série de mensagens sobre o tema Família Sobrevivente. Nós estamos baseando esse tema na história do dilúvio, Noé com sua família, sendo protegidos durante aquele momento. E é interessante, né? Porque a vida seguia normalmente naquela época, de repente vem o dilúvio, eles entram num confinamento dentro daquela arca, ficam ali presos enquanto o dilúvio acontece. E como eu já falei, eles ficaram dentro daquela arca um ano dentro daquela arca. E nós, de forma bem menor, é claro, numa dimensão bem menor, mas também estamos privados de uma vida normal. E estamos tirando princípios bíblicos para nós de toda essa história. E hoje, encerrando essa série de mensagens, então o nosso tema é: que lições aprenderemos de tudo isso? Está sendo complicado, está sendo difícil, mas é pior nós pensarmos em passar um momento complicado e não aprender nada com aquilo. Precisamos aprender a tirar as lições, aprender a aprender. Nós precisamos realmente olhar para tudo isso que estamos passando e ver o que Deus deseja de nós. Nada é por acaso. Nada é por acaso na vida daqueles que acreditam em Deus, e nós acreditamos, e é por isso que eu estou aqui dizendo para você o que você está aprendendo com tudo isso. O que você já aprendeu até aqui? Quais as coisas que você está mudando na sua vida? Ou você vai continuar da mesma forma? Você não acha que deveria mudar algumas coisas, que deveria melhorar? Você acredita que Deus deseja que você aprenda algumas coisas e melhore em algumas coisas? Você como gente, você como um cristão, a sua família, o seu trabalho, o seu testemunho, tudo isso carece de melhoras. E nós precisamos, então, aprender, tomar atitudes positivas diante de tudo isso que estamos vivendo. Gênesis capítulo 8, esse texto é o mesmo da semana passada, né? Nós agora vamos dar continuidade. Então, nós vamos pegar a partir agora do verso de número 20. Então, deixe-me corrigir aqui ao vivo e a cores. Capítulo 8, a partir do verso 20 em diante. Pronto, pastor. Presta atenção aí. Gênesis capítulo 8, a partir do verso 20. Nos diz assim a palavra de Deus: Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Amém. Vou ler apenas esse versículo aqui, e à medida que nós formos meditando, nós vamos lendo o restante. Então, você permaneça com a sua Bíblia aberta e, como eu sempre digo,
faça anotações para você revê-las posteriormente. Nós esquecemos com facilidade, então é muito bom quando você tem uma Bíblia anotada, né? Quando você vê aquela Bíblia daquela pessoa sublinhada, marcada com cores, com símbolos e anotações dos lados, você percebe alguém que é estudioso, que é detalhista, e é bom porque você volta naquele texto e relembra o que você ouviu anteriormente. Agora, entrando no nosso texto propriamente dito, queridos, relembrando como nós paramos semana passada, o verso 15, né? Então disse Deus a Noé: sai da arca e contigo tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Então Deus ordena que eles saem e eu chamei a atenção para isso, para o fato de que Noé e sua família não foram precipitados. Eles só saíram quando Deus mandou. Mesmo depois que Noé tirou a cobertura da arca, observou, olhou, viu que já tinha acabado o dilúvio, já estava pronto para sair, mas mesmo assim ele aguardou a ordem de Deus. Ele não baseou o momento, a sua decisão, apenas no que ele viu, no que ele entendia, na sua observação. E nós precisamos aprender com isso, porque às vezes nós somos afoitos, nós observamos, não tem problema não, pode ir, vamos embora. E muitas vezes a gente se dá mal nessas tomadas de decisões precipitadas. Então é necessário, é muito importante que nós aprendamos a agir no momento certo, no momento de Deus, para evitarmos sofrimento. Gênesis 8:18, saiu, pois, Noé. Então Noé sai apenas na hora que Deus ordena. Ok. Relembrado isso, o verso 20, que nós acabamos de ler, diz que Noé, então, quando sai de lá, daquela arca, né? Qual é a primeira coisa que ele faz? Ele faz um altar e faz um culto a Deus. É a primeira coisa que a Bíblia registra que ele faz. Qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer quando acabar essa pandemia? Quando alguém disser, olha, acabou de vez, não existe mais nenhum perigo, todos podem voltar às atividades como antes, você pode ir para onde você quiser, todo comércio, toda diversão, todo lazer, todo turismo, todo trabalho, tudo pode voltar ao normal, todas as igrejas, todas as religiões, tudo pode voltar ao normal, não tem mais perigo? Qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer? Do que é que você mais está sentindo saudade? Depois de um ano dentro daquela arca, a Bíblia diz que a primeira coisa que Noé faz é um altar a Deus. E era feito de maneira braçal, artesanal mesmo, juntando pedras, lavrando, ajuntando ali, preparando tudo aquilo, né? Pegando a lenha, pegando os animais. Ele diz o texto que ele pegou dos animais limpos, das aves limpas, e ofereceu holocaustos sobre aquele altar. Era a forma de culto daquela época, do Antigo Testamento, os sacrifícios de animais. Então, Noé está fazendo um culto, uma oferta, um culto de adoração, de gratidão ao Senhor. E isso é a primeira lição que nós precisamos aprender, queridos.
é aprender que o mais importante é Deus. Ele é a razão do nosso viver. Foi Ele quem nos criou, dele somos. E tudo o que fazemos, nós vivemos, nos movemos e existimos por conta de Deus. O que seria de nós se não fosse o Senhor? Se não fora o Senhor, nós já teríamos sido destruídos. Então é Deus quem nos mantém de pé, é Deus quem nos sustenta, é Deus que nos dá o pão de cada dia. E em todo tempo que tivermos oportunidade, devemos adorá-lo, cultuar, bendizer ao Senhor nosso Deus. Então, é priorizar o reino de Deus, é priorizar a adoração a Deus. Perdão. Então, Noé fez isso. Noé priorizou. E essa é uma lição que, como eu disse, nós precisamos aprender. Primeira lição que temos que aprender com tudo isso, eu creio que Deus deu uma freada em todos nós. Falei isso no estudo bíblico hoje pela manhã. Muito bom, se você não assistiu, assiste. Está aí no site, está no YouTube. Eu creio que Deus está dando uma freada, baixou a nossa bola para que nós possamos reconhecer que nós somos dependentes dEle. O texto prossegue, capítulo 8, verso 21. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo ser vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa. Frio e calor, verão e inverno, dia e noite. O texto complementa dizendo que Deus se agradou da oferta, do culto que Noé faz a ele. Deus aspira aquilo, recebe aquilo como algo suave, como algo agradável. E Deus então se volta com sua graça e misericórdia para toda a sua criação. Ele diz que enquanto durar a terra não haverá mais falta das coisas. Então, entenda, meu irmão, minha irmã, Deus é merecedor de toda honra, de toda glória, Ele é merecedor da nossa adoração, do nosso louvor. Nós fazemos isso não para receber algo em troca, porque seria errado, fazemos isso porque Ele é Deus e merece. Mas saiba que todas as vezes que nós o adoramos, Ele se agrada disso. E então Ele abençoa aqueles que lhe são fiéis, aqueles que o buscam de todo o seu coração. Capítulo 9, verso 1, diz o texto: abençoou Deus a Noé e a seus filhos. Ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Nós temos aqui dois aspectos. O aspecto de que a bênção de Deus vem sobre Noé e seus filhos. Já falei isso nas semanas anteriores. Deus, pela fidelidade deste homem, abençoa toda a sua família, e você pode ser a fonte de bênção de Deus para a sua família. Se alguém da sua família faz algo bom, você é beneficiado, porque você faz parte daquela família. Se alguém da sua família faz algo errado, você é prejudicado, porque você faz parte daquela família. É bem fácil de nós compreendermos isso. E Deus, ao olhar para Noé, a fidelidade de Noé trouxe consequências
boas não apenas para ele, mas para a sua família. E então eu volto a dizer, seja fiel a Deus, seja dedicado a Deus, em primeiro lugar, porque Ele merece, porque Ele é Deus. Em segundo lugar, porque isso vai trazer bênção para a sua família. Se você ama a sua família de verdade, se você deseja o bem da sua família de verdade, seja fiel a Deus. É a melhor forma de você abençoar a sua família. Não pense você que é pai, você que é mãe, que você vai abençoar seus filhos trabalhando muito para poder dar dinheiro para eles. Isso ajuda, mas abençoar filhos de verdade é você ser fiel a Deus. Porque se você for fiel a Deus, Deus vai abençoar toda a sua família. Deus vai cuidar de seus filhos. Você que é filho, você que é jovem, você que é adolescente, está me ouvindo? Atenção, adolescentes. Toque, toque. Estão me ouvindo? Você que é adolescente, se você ama realmente seus pais, sua família, seja fiel a Deus. Porque se você for fiel a Deus, Deus vai abençoar a sua família. Verso de número 2. Diz assim: pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus, tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo o que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Nós percebemos aqui o cuidado de Deus em prover para Noé e sua família e, consequentemente, aqueles que viriam deles, né? Porque vai multiplicar e encher a terra. Deus providencia o sustento para eles. Então, veja, nós percebemos aqui a bênção, o cuidado, a provisão do Senhor. E essa é a segunda lição que nós precisamos aprender de tudo isso. Eu, como pastor, tenho acompanhado algumas situações de alguns irmãos que têm passado dificuldades. Por conta dessa crise, gerou uma crise financeira e alguns têm realmente passado dificuldades. E nós vamos percebendo como que Deus providencia o pão de cada dia, como que Deus vai cuidando de todos nós. Talvez você não imaginasse que você conseguiria viver com menos. Algumas pessoas tiveram seus ganhos reduzidos e continuam sendo sustentados por Deus. Deus, na verdade, queridos, Ele cuida de nós em todo o tempo. Senhor, na sua infinita misericórdia, bondade e amor, providencia aquilo que realmente nós precisamos. Então nós precisamos agora, eu falei da primeira lição, de priorizar a Deus, de adorar a Deus. A segunda lição é de confiar no cuidado dele por nós. É de percebermos que mesmo em meio a esse turbilhão, mesmo em meio a essa pandemia, o Senhor está conosco. O Senhor nos sustenta. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei, diz o Senhor. Ele está conosco. É Ele quem providencia aquilo que necessitamos. Isso é tão gostoso e nós precisamos confiar mais
confiar mais. Quando Jesus fala assim, olha, não andeis ansiosos pelo que havereis de comer, beber, vestir, morar, né? Ele cita algumas coisas das nossas necessidades do dia a dia. Não andeis ansiosos por isso. Nem sempre é fácil colocar isso em prática. Mas se você abrir os olhos, se você fizer uma boa análise, você vai perceber que Deus tem te sustentado. Você pode dizer que sim ou não? Deus tem te sustentado? Tem sustentado sua família? Hã? Verso 8. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Deus mostrando a sua aliança. Verso 12. Disse Deus: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco. Será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós. O arco, como nós vulgarmente chamamos de arco-íris, né? É o arco da aliança de Deus, é um sinal que Deus estabeleceu essa aliança. É impressionante isso. Você já parou para pensar? E até hoje nós temos esse arco da aliança, né? Que surge aí de vez em quando está com alguma questão de chuva e sol, né? E a ciência fala dos raios solares nas moléculas de água no ar e dão aquelas faixas coloridas tão bonitas, né? É o sinal de Deus que ele estabeleceu no final daquele dilúvio, como demonstração do seu amor, da sua misericórdia, da sua aliança com o seu povo. Até hoje nós podemos observar isso. Quando você observar um desses arcos da aliança, você se lembre disso. Olha, isso começou lá atrás, quando acabou o dilúvio, que é narrado lá em Gênesis. E Deus salvou Noé com toda a sua família. Que bênção, né, queridos? Deus tem uma aliança conosco também. Entenda isso. A aliança que o Senhor tem conosco hoje é a aliança de cruz, a cruz de Cristo. Cristo Jesus que veio ao mundo e morreu para nos salvar. Tal como aquele arco da aliança que aparece nos céus, nós temos agora a imagem da cruz que simboliza, que aponta para o sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, meu Senhor, meu Salvador, aleluia. Ô, bênção, até arrepio. Bom demais, né, queridos? Oh, Jesus. Verso 18, os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Noé tinha 3 filhos e eles entraram na arca com as suas esposas. Diz o texto que Cã é o pai de Canaã. E agora começa alguns probleminhas. Verso de número 20 diz assim: sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Noé, então, agora já passou um certo tempo ali, como ele é lavrador, ele vai plantar, vai fazer uma lavourinha ali, e ele planta uma vinha, uma parreira, os pés de uva ali, né? Tudo bem. Aí vem a época da colheita, ele colhe ali as uvas, e as uvas, toda uva, se você guarda ela, você transforma ela em suco, ela fermenta e ali parte dela vira álcool, né? Isso é normal,
Não é que você quer transformar ela, ela automaticamente ela vai fermentar e vai ficar com teor alcoólico. E então, verso 21 diz: bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Ora, ora, ora. Nós temos aqui o relato de um homem que foi considerado fiel por Deus, Noé. Deus olhou para toda aquela geração depravada e ali enxerga um homem justo e então salva ele com toda a sua família. Agora esse homem ali resolve beber desse suco fermentado um pouco a mais, se embriaga, agora ali bêbado ele perde a noção do que faz, porque as pessoas que se embriagam, a embriaguez faz isso, ela tira o entendimento e a pessoa faz coisas que não devia, faz coisas vergonhosas, e eu não preciso ficar relatando aqui todos os problemas que acontecem por conta de embriaguez, né? Quantas brigas, né? Quantos acidentes de carro. Eu mesmo já tive muitos colegas da minha época de juventude, né? Colegas de escola, de faculdade, que se envolveram em brigas, que se envolveram em acidentes de trânsito, e alguns machucaram feio, outros morreram por conta de bebida alcoólica, por conta de embriaguez. Noé agora chega a esse ponto de fazer isso. E aí nós temos outro problema, né? Diz o verso 22, Cã, que era o filho mais novo de Noé, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus dois irmãos. Existe uma polêmica a respeito desse texto aqui. Alguns chegam ao ponto de dizer que Cã, né, teria abusado sexualmente do próprio pai. Não acredito nisso, não creio que seja isso que o texto esteja dizendo. Aí a pergunta que fica é por que então isso foi algo tão grave ao ponto de Noé amaldiçoar o seu filho, que é o que vamos ver daqui a pouquinho. Porque fazer o que ele fez aqui era algo extremamente sério naquela época. Então nós temos aqui duas lições, né? Eu falei de lições positivas: adorar a Deus, priorizar o reino de Deus, ser grato ao Senhor, confiar no Senhor. E agora eu estou falando de coisas negativas. Nós precisamos aprender a nos controlar, a tomar cuidado com a impaciência que gera em nós. Estava vendo uma reportagem, vi só de relance, não assisti toda ela, dizendo que o consumo de bebida alcoólica durante a pandemia aumentou bastante. Por quê? Porque as pessoas estão trancadas dentro de casa e ficam estressadas e aí vão beber para, de alguma forma, aliviar um pouco da sua angústia, do seu tédio, né? Estão entediadas. Mas isso é muito perigoso, porque isso pode trazer consequências negativas. Consequências negativas. Então, precisamos aprender a sermos pacientes, aguardarmos o tempo certo. E isso nos remete lá ao fato de Noé ter conseguido manter a sua calma, a sair da arca só quando Deus mandasse, a se controlar ali. Só que agora ele vacila aqui.
E se você olhar na história bíblica, você vai perceber que todos os grandes homens de Deus tiveram seus momentos de falha também. Todos com certeza, embora nem todos é narrado, mas você vê Noé errando, você vê Abraão errando, você vê Moisés errando, você vê Elias, você vê Davi e assim por diante. Isso só vem a mostrar que nós precisamos tomar muito cuidado, porque não ache que você é um super crente. Nós somos fracos e é por isso que Jesus nos advertiu. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Orai e vigiai para não entrar em ação. Então, cuidado com isso. E aí vem o erro de Cã, o filho mais novo de Noé. Diz assim que ele vê a nudez do pai. E então ele fê-los saber fora seus dois irmãos. Qual foi o erro de Cã, ou Cão, né, como traz em algumas outras traduções? O erro dele foi ter olhado, porque não deveria, ter observado, era algo desrespeitoso, era algo profano, um filho observar a nudez do pai ou da mãe. Nós estamos numa época aqui onde as coisas eram realmente sérias e isso não era admitido de forma alguma. Ele não apenas olha, mas ele sai e vai fofocar. Ele vai ali zombar do pai. Porque se ele se deparasse com aquilo e tivesse uma atitude positiva, olha o que meu pai está fazendo, deixa eu ir lá tentar ajudá-lo, seria diferente. O texto não nos mostra ele se importando com o pai, como vai ser o caso dos seus irmãos, você vai ver agorinha. Ele, quando vê, ele deixa daquele jeito mesmo e vai contar para os outros. Olha lá, olha como é que ele está. É isso, eu não estou forçando a barra, não. Se você lê os comentaristas, pode ficar à vontade, leia os comentaristas. A maioria concorda que foi esse o erro de Cã. Ele não se importou com o pai, ele desrespeitou ao pai em ficar observando e em ficar saindo, contando para os outros a vergonha que o seu pai estava exposto. Sim, Noé errou. Noé pisou na bola, se embebedou e, ao se embebedar, perdeu o controle e ficou ali peladão. E agora seu filho vai zombar da bebedeira e da vergonha que ele se expôs. O erro de Cã foi zombar do seu pai, foi menosprezar o seu pai. Foi desonrar o seu pai com a sua atitude. Observe, verso 23 diz que quando Cã conta para eles, Sem e Jafé, os outros dois irmãos, eles pegam uma capa, coloca sobre os próprios ombros deles e ambos andando de costas, rosto virado para outro lado, vão até o seu pai e ali cobrem o seu pai sem que vejam a nudez do pai. Observe a atitude correta. Era assim que Cã deveria ter agido. Sem e Jafé tiveram pudor, tiveram ali temor. Eles tomam todas as precauções para que eles não vejam
e também para que eles não deixem o seu pai lá daquela forma. Eles tomam uma atitude, nós precisamos fazer algo pelo nosso pai, ele não pode ficar desse jeito. Pegam aquela capa, vão ali tampando, escondendo, até chegar onde seu pai está e cobrem ele. Isso sim é uma atitude correta, uma atitude respeitosa, responsável com o seu pai. Verso 24, despertou Noé do seu vinho. Devia estar numa ressaca, né? Despertou do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, contaram para ele. Ele nem se lembra, alguém contou para ele. Verso 25, então ele diz, maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, então, amaldiçoa a seu filho, ou melhor, a seu neto. Maldito seja Canaã. Observa, senão a gente passa rápido e erra. Verso 25, maldito seja quem? Quem que Noé está amaldiçoando? Canaã. Quem é Canaã? É filho de Cã. Ele não amaldiçoou a Cã, amaldiçoou a geração, os descendentes dele. Por quê? Porque Cã já tinha sido abençoado por Deus no episódio do dilúvio. Deus, como eu já disse, abençoou não apenas Noé, mas Noé com sua esposa, com seus filhos e suas noras, mas agora Noé amaldiçoa a geração de Canaã e abençoa os seus outros 2 filhos. Por conta do erro de Noé ao se embebedar e por conta do erro de Cã, né, nós temos aqui um problema familiar terrível que foi criado. E agora nós aprendemos outras lições, né? A lição de que nós temos que fazer de tudo para abençoar a nossa família, queridos. Olha, eu sou pastor. Eu lido com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, mas dentro disso eu lido com pessoas, lido com famílias, lido com casais, e boa parte dos conflitos familiares acontece porque as pessoas perdem ali a perspectiva do amor e do respeito uns pelos outros. Quando alguém briga, é porque está desrespeitando, porque está faltando com amor, sabe? Que haja mais amor no meio da sua família, meu irmão, minha irmã. Que haja mais paciência no meio da sua família, meu irmão, minha irmã. Que haja mais harmonia, que vocês tenham mais temperança, tenham mais paz, que vocês tomem cuidado, porque às vezes por conta de uma coisa pequena começam a briga, começam a discussão, e aquilo pode trazer consequências terríveis, não apenas hoje, mas para seus filhos, seus netos e as gerações futuras da sua família. Tem muita coisa em jogo. Eu sempre falo isso para os casais. Tem muita coisa em jogo. Pensa
no que vai ser o restante da história daqui para frente. Olha como aqui uma família tão abençoada que atravessou todo esse dilúvio e agora que tudo isso acabou, eles agora começam a ter problemas. Ter problemas. Então precisamos tomar muito cuidado. Concluindo, alguns apontamentos que eu desejo fazer. Diz que Noé levantou um altar. Então, adore ao Senhor, meu irmão, minha irmã. Você não está indo na igreja, a igreja está fechada, a igreja é na sua casa agora, aí é o lugar de você adorar a Deus. Claro, temos que adorar a Deus todo o tempo, em todo lugar. É uma vida de adoração, sim, mas eu estou falando de culto, estou falando de oração, estou falando de celebrar ao Senhor. Então, ore, cultue a Deus na sua casa, na sua vida, né? Tenha esse lugar de oração, esse lugar de adoração ao Senhor, essa prática na sua vida. Diz que Deus abençoou Noé e a seus filhos, Deus nos preserva, Deus nos sustenta, Deus está cuidando de nós e nós precisamos perder o medo e confiar mais no Senhor, mais confiança, mais esperança, mais fé, de fato e de verdade. Aí diz que Noé embriagou-se e se colocou nu. E aí entra o perigo da licenciosidade, né? Eu fiquei pensando que palavra melhor eu colocaria aqui, e a palavra melhor que eu achei foi essa. O que é licenciosidade, né? É o abuso da liberdade, é infringir normas, é ser desregrado, indisciplinado, sabe? Tava tudo bom ali e de repente Noé agora abusa da sua liberdade. Abusa. E sofre por conta disso. Ele sofreu e fez a sua família sofrer e fez todas as gerações futuras sofrer. Ah, foi culpa de Noé? Não, foi culpa de Cã também. Foi culpa dos dois. Mas Noé poderia ter evitado isso. Deus cobra a responsabilidade de cada um de nós. Não venha pôr culpa nos outros, não venha pôr culpa no destino, não venha querer usar a própria Bíblia para justificar os seus erros. Isso é pior do que o pecado. Pior do que o pecado é querer usar a própria Bíblia para justificar o pecado. Então, muito cuidado, meu irmão, minha irmã, com a licenciosidade. Diz o texto, vendo a nudez do pai, fê-lo saber, né? Nós temos a atitude de Cã aqui de desrespeito, de pecado, e isso tem que nos alertar também como está a nossa atitude em relação ao próximo, dentro de casa. Você que é filho, como é que está a sua relação para com seu pai, com sua mãe? Você tem respeitado? Você tem honrado seu pai e sua mãe? Você que é casado tem honrado o seu cônjuge, sido fiel e dedicado ao seu cônjuge, dedicado aos seus filhos. Maldito seja, bendito seja, né? Amaldiçoa um, abençoa outros dois, e aí nós temos os problemas familiares, temos ali uma ruptura na harmonia familiar. E como é complicado quando a gente começa a ter preferências dentro de casa, né? Essas questões que vêm trazer tantos abalos. Bom, queridos, eu quero fazer uma última aplicação, fechando a nossa série de mensagens. Nós haveremos de ser uma família sobrevivente, de sobreviver à pandemia do coronavírus. Eu oro, tenho orado
por cada um de vocês. Peço a Deus que você sobreviva a tudo isso. E entenda que sobreviver a tudo isso não é apenas, sobreviver no sentido de não ser contaminado pelo vírus, mas também de sobreviver no sentido de não perder a sua família, de não perder a sua dignidade, de não perder a sua sanidade, de não perder a sua compostura, de não perder a sua espiritualidade, a sua fé, a sua comunhão com Deus. Sabe, queridos, estamos correndo tantos riscos. Então, o que eu desejo realmente, e a mensagem dessa série, foi para levar você a se esforçar para, junto com a sua família, atravessar tudo isso. Não deixe ninguém de fora. Não deixe ninguém para trás. Pegue na mão de todos da sua família e vamos atravessar junto essa crise. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Ô Senhor, muito obrigado por tua palavra e por todos os ensinos que nós podemos tirar dela. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, em nome de Jesus, e sustenta-nos até o fim. Ajuda-nos, ó Deus, a caminhar unidos como família, a atravessarmos juntos toda esta crise, Pai. Para a glória do Senhor. Amém. Amém, querido.